capítulo 1 da carta de Paulo, ou epístola aos Romanos, tem um texto que, na ótica humana, na ótica religiosa, seria impossível estar escrito, tendo em vista o período e o tempo. Capítulo 1, 3 versículos, 8, 15 e 16. Capítulo 8 diz o seguinte, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, disse Paulo, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Versículo 15, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho também a vós, que está em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Amém? Queridos, com base no texto e apoiado pela proposta temática Abala São Paulo, quero tomar por base esta história bíblica para motivarmos e mostrar o contraponto da história. O personagem que protagoniza o envio da carta é Paulo. E quando nós debruçamos sobre um pouco da história da época, percebemos quanto seria impossível isto acontecer. Quando a gente observa o contexto histórico, os irmãos observam que antes de Cristo a história era outra. Não havia alguém ou algo que impactasse todo este contexto. Uma época que Roma, através do Império Romano, predominava quase o mundo todo. Era o centro do mundo e Roma a capital deste império. Observamos que, segundo uma análise da revista de ensaios teológicos, há um artigo publicado por especialistas militares, entre eles Pedrosa e André Kuhn, que relatam a experiência antes de Cristo de Paulo. Os irmãos hão de convir que no contexto judaico religioso, o que prevalecia aqui era o intelecto, era o conhecimento. Então, diz o ensaio teológico que o apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, conforme a Bíblia diz. E Tarso, mesmo sendo na Cilícia, era uma província romana. E nesta época, esta cidade, esta região de Tarso, era muito perturbada pela existência dos piratas e dos salteadores. Então isso fez com que a cidade de Tarso e a região da Cilícia necessitasse de uma intervenção militar com a terceira legião romana. Não era qualquer legião, mas a mais importante, a terceira. Então implica-se dizer, no contexto histórico, que Saulo nasce neste contexto e desde menino ele tem um relacionamento militar, doutrinário, acerca destes acontecimentos. Por isso que quando ele nasce em Tarso, diz os estudos que era impossível se tornar romano sem pagar 500 dracmas. Era um valor tão absurdo que os irmãos vão ver em Atos,
num seu discurso, quanto alguém importante achou impossível ele ter sido cidadão romano por conta do alto preço. Mas a história mostra que por meio familiar, a sua família era nobre, era descendente de Saul, o primeiro rei de Israel. Então a família de Saulo trazia no sangue a nobreza. E a história teológica mostra que Saulo vivia bem, porém, no contexto da cidadania, Paulo era romano, pelos avós ou os pais, porque possivelmente diz os estudos que os avós de Paulo ou o pai de Paulo serviu militarmente a Roma no período legionário com a terceira região, porque era o meio fácil, digamos assim, de se tornar cidadão romano, ou servindo ao exército, ou pelo ofício que eles tinham de construir tendas de um tecido da cabra chamado celicium, e estes eram um ofício muito importante, porque essas tendas também supria a necessidade do exército. Então, em reconhecimento de um trabalho prestado, muitas famílias recebiam o título de Roma como cidadão. Então Saulo, ele tem uma cidadania romana, e desde cedo ele vai entender de um contexto militar, pois o militarismo era o que predominava no Império Romano. Então diz a história bíblica que Saulo era romano, além de judeu, de pertencer a uma família nobre. Porém, com o contexto judaico, como qualquer pai judeu, a família de Saulo investe pesado para ele ter o conhecimento na lei de Moisés, porque a família queria que ele fosse um mestre, um defensor da lei de Moisés. Porém, os irmãos hão de convir que neste período o que prevalecia, volto a dizer, era o intelecto dentro do contexto religioso. Diz os escritores Paul Gardner e o escritor Charles Ferguson que quando eles relatam a história de Paulo, eles dizem que Paulo, com 14 anos de idade, seus pais o envia a Jerusalém. Ele deixa a cidade de Tarso e vai debruçar-se em Jerusalém, porque já tinha conhecimento militar e agora precisava debruçar-se na lei de Moisés. Paul Gardner diz que ele tinha 14 anos quando ele chega em Jerusalém para estudar, para aprender a lei de Moisés e ser um mero importante rabino. Ele tinha 14 anos e Jesus estava com 24. Eles dizem que a diferença da idade de Saulo para Jesus era de 14 anos. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele vai estudar, ele vai aprender aos pés. Veja que ele tinha condição financeira razoável, que ele vai aprender aos pés do melhor, do mais importante mestre da lei de Moisés, tendo em vista que era o tempo dele ser catequizado. O que era que acontecia neste período? A religiosidade só tinha o cerimonial, porque a lei de Moisés é baseada em um tripé: é juízos, é a observação dela, os estatutos, como também os cerimoniais. Então, neste período, eles abandonaram, não levaram em conta os juízos, quebraram os estatutos e viviam em cerimoniais. Então, dentro destes cerimoniais, estes jovens, como Paulo e outros, Saulo e outros, eles tinham o dever de serem a futura geração para continuar com essa mesma mesmice do judaísmo. Por isso, os irmãos observam que os cultos em Jerusalém eram baseados só no cerimonial, ponto que
que eles matavam animais, derramavam sangue, todo ritual, todo cerimonial da lei, porém não tinha abalo nenhum, porque antes de começar o culto, durante a semana, tem culto hoje, os enfermos, aleijados, ficavam na porta do templo, outro nos tanques dentro de Jerusalém, querendo um milagre. Porém, como só havia cerimonial, tinha culto todo dia, especialmente no sábado, tinha sacrifício, tinha oração por dia 3 vezes. Porém, coxos, cegos e aleijados não tinha cura e não tinha impacto, a ponto que eles esperavam um milagre em águas que eram agitadas. Eles esperavam um milagre da parte da religião, mas não vinha. Então esta nova geração estava sendo formada para a mesmice. Por isso que eles passavam pela sabatina. Quem queria se tornar um mestre, quem queria ser um discípulo destes grandes homens, teriam que ser sabatinados nesta idade. Então, quando os mestres se reuniam e iam entrevistá-los, fazendo pergunta da lei, quando estes jovens tinham o cabedal intelectual avançado, e eles respondiam a parte da lei, e eles eram aprovados para ser discípulos. Então os irmãos hão de convir que quando aprovados eram, eles tinham o direito de escolher, por exemplo, 3, 7 mestres estão aqui. Se eu fui aprovado, se eles me aprovaram, eu tinha o direito de escolher entre eles com quem eu queria aprender a lei. No que eu escolhesse, por exemplo, eu escolhi o companheiro primeiro aqui. Então a minha vida não era mais minha, mas era dele. Então eu tinha que estar ligado a ele para aprender. Agora, os proféticos, os históricos, os salmos e o comportamento de vida. Porém, como ele, exemplo, estava enraizado só no cerimonial, ele não ia me passar um poder impactador. Eu ia conhecer a lei por minha capacidade intelectual, pelo meu doutorado, o meu avanço de conhecimento. Porém, a mesmice ia continuar. Eu não poderia me desligar dele. O máximo, diz a história, era 3 passos, ou traduzindo 3 metros, porque eu tinha que observar aonde ele ia, eu tinha que estar. Se ele cruzasse o mar, eu tinha que estar. Se ele entrasse no fogo, eu tinha que estar. Se ele fosse convidado para uma casa, eu tinha que estar. Porque qualquer movimento dele era um aprendizado para mim. Porque o objetivo, eu tinha que ser igual a ele, ou melhor do que ele, quando ele partisse. Então, eu tinha que continuar profetizando, ensinando e divulgando o que ele me ensinou no seu conhecimento. Então Paulo ou Saulo é aprovado. Quando ele é aprovado, ele vai se aperfeiçoar no grego e no hebraico. O hebraico era a língua litúrgica, era a língua dos mestres na época, dos doutores. O grego era a língua oficial dos registros, e o latim era a língua do império. Então Paulo se especializa, e aos pés do melhor doutor Gamaliel, ele vai estudando. Ele começa com 14, ou seja, tem mais 10 anos, porque a grade curricular que dava o base para semestre exigia 10 anos de estudos. Então Paulo vai se debruçar e vai ser crânio. Observem que isto era o que acontecia. Da região da Galileia, da região de Nazaré, quase ninguém era aceito, porque os mestres diziam: daquela região nada vem que preste, por conta da mistura com os gentios. Então vejam que quando Jesus chegou diante dessa mesa
observadora, a Bíblia diz que Jesus superou a Paulo, porque além dele responder, ele ensinava os doutores. Aí eles diziam: que sabedoria é esta? De onde vem esse menino? É lá da Galileia, então não presta, descarta e aceitar o doutor. Então o doutor Saulo agora vai passar 10 anos estudando a lei de Moisés. Quando termina a lei, ele é o top, é o melhor da classe, mas não recebeu o canudo. 5 anos depois da sua formação, ele ainda não tinha poder de voz, ele ainda não tinha poder de entendimento. Então Jesus começa a ministrar algo para abalar toda a região. Agora o interessante é o contraponto. Paulo, ou Saulo, se especializou no poder intelectual, acadêmico. Aí Jesus agora vai escolher os improváveis. Vejam que enquanto Gamaliel e a religião do judaísmo formava uma geração eloquente intelectualmente, agora Jesus vai levantar um grupo para abalar, para impactar Jerusalém e adjacência. Então o que é que Jesus faz? E no bom sentido, entenda o que eu estou dizendo: estude, 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 mas nunca deixe a unção. Ou seja, agora Jesus vai escolher, ele não vai analisar, ele não vai pedir diploma, ele não vai pedir anel no dedo, ele vai em uma região de trabalhadores no mar, trabalhadores na roça, ignorantes, semi-analfabeto, e ele diz: vocês não me escolheram, vocês não tinham capacidade, mas eu escolhi a vocês e nomeei para que vades e dê fruto. Agora esses discípulos, veja que eles abrem mão da própria vida e vão seguir Jesus. Enquanto Gamaliel ensinava intelectual, Jesus vai ensinar poder de abalar. Ou seja, os cultos em Jerusalém tinha ouro, tinha prata, oferta de arrebentar, tinha todo o rigor dos cerimoniais, mas o cego estava lá, saía cego, o coxo estava lá, continuava coxo. Agora, aonde você preferia congregar? Em Jerusalém ou no norte da Galileia, a Palestina, na beira do caminho, em praça pública? Enquanto Gamaliel era reverenciado, adorando e cultuando no templo suntuoso, aparece Jesus ao ar livre, pregando com os 12 o evangelho que abala. Então imagina qual era a diferença. Era que os cultos em Jerusalém tinha glamour, tinha tudo do melhor e nada de impacto acontecia. Agora aparece Jesus com 12 semi-analfabetos no meio do caminho, os milagres aconteciam. A Bíblia diz que o povo sírio-fenício souberam e disseram: tem um Jesus aí que está fazendo a diferença. Pegava os doentes, jogava na beira do caminho, os cegos, os aleijados e o endemoniado, e aonde Jesus passava com os 12, o cego via, o aleijado levantava e o surdo voltava a ouvir. Impacta Jerusalém, porque quando a notícia abala Jerusalém, é que apareceu um profeta de Nazaré, da Galileia, com 12 doutores, não, com 12 discípulos, aprendendo a ser crente, aprendendo espiritual, para abalar a terra e o mundo depois de Jesus. Tentaram pará-los, mas não conseguiram. E um dos pontos que eles usaram foi determinar que todos que aceitassem ou seguissem esse Jesus,
era sinônimo de vergonha, termo pejorativo. Veja que Jesus precisou fazer uma reunião por conta do impacto. Ele disse: qualquer um de vocês que se envergonhar de mim e dos meus ensinos, eu vou me envergonhar dele quando eu voltar na minha glória diante do meu Pai e dos seus anjos. Então é aqui, observem que o doutor Saulo, ele era o crânio, mas ele não entra em cena, porque Gamaliel ainda não tinha lhe dado todo o direito de poder. Ele vai se aperfeiçoando em todo o contexto do direito. Ele vai se aperfeiçoando no contexto romano, no contexto jurídico. Ele era bom, ele era inteligente, a ponto que a Bíblia diz que ele foi o top line, foi o primeiro da classe dos pés de Gamaliel. Então observe que quando Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, Gamaliel e entra em ação, mas Saulo não. O doutor Saulo ainda estava no anonimato, estava pegando o canudo, especialização em combater as heresias. O melhor da lei se especializa. No terceiro dia, Jesus ressuscita. O assunto da morte de Jesus abala Jerusalém. Porém, para as autoridades, ele estava morto. Para o doutor Saulo, ele estava morto. Então vem Jesus, ressuscita, vai ao Pai. Mas tinha dito os discípulos: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar o seu Consolador para estar com vocês para sempre, na totalidade do tempo. Ele não vai deixar vocês. Vem o Pentecoste. Olha o contraponto. Pela lógica da religião, pela lógica da lei, dos cerimoniais, era para esse Espírito descer no templo, porque lá estava a elite, lá estava o glamour. Mas o contraponto é que, em vez dele ser derramado no templo, no meio dos doutores, escute o que eu estou dizendo. Não estou tecendo comentário pejorativo contra doutor, não, que eu também tenho anel, estudo até hoje. Estou dizendo a diferença do contraponto de ser intelectual e ser pentecostal. Aí o Espírito Santo desce aonde? Nos lisos, amedrontados, mas esperando a promessa. Sem nome, sem renome, sem dinheiro, sem crédito, ele desce e enche de repente um vento veemente, impetuoso, enche a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito. E agora causa um contraponto, a ponto de quando o barulho, e não era só barulho, a Bíblia diz que eles começam a falar outras línguas, e abalaram Jerusalém, pelo poder do Espírito. Que doutor, sacerdote, ouvindo, diziam: de onde vem esse barulho? Está vindo lá do cenáculo. Mas quem está lá? Os galileus. Eles não são analfabetos ou indoutos? São. E como nós estamos ouvindo eles cantarem, falarem as maravilhas de Deus na nossa língua do nosso país? Vamos ver o que é isso. Quando chegaram, tinha doutor dentro do grupo, tinha sacerdote. Aí ficaram perplexos em ouvir e ver o que Deus estava fazendo. Abalaram a cidade. Aí alguém diz: estão bêbados. Eles são analfabetos na nossa linguagem, no termo da lei, não são intelectuais. Isso é loucura, é bebedeira. Aí olha, se você dava oportunidade a esse crente,
Esse crente chamado Pedro, há cerca de 60 dias atrás, negou que era crente, blasfemou contra Jesus. Agora, depois da ressurreição, Jesus não desistiu, restaurou ele, e agora voltou para a igreja, cheio de Deus. Quando ouviu alguém dizer: ora, tão bêbado, ele levanta e diz: quem vai pregar agora sou eu. Era o mais ignorante, era o mais analfabeto, e ele prega dizendo: irmãos judeus, tem ninguém bêbado não. Isso aqui é a promessa que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ia confundir, derramando o seu Espírito. Pega a Bíblia de Abraão, a ressurreição de Cristo. Quando ele nem termina, nem faz o convite, abalou que quase 3.000 doutor, sacerdote no meio, levantaram a mão e queremos ser crente, varão. Ensina como a gente recebe isso. Aceitem a Jesus e sejam batizados. Aí o judaísmo juntou o sinédrio, poder jurídico, os escribas, acadêmicos, fariseu e saduceus. Saduceus, a cúpula, a diretoria, e fariseus, o grupo severo, de onde o doutor Saulo fazia parte. E disseram: vamos pará-lo. Prisões não pararam. Mas como é que pode? Jesus morreu. Aí o que quebra a cara deles é que Pedro e João, lembra que eu disse que todo dia eles tinham culto, e a Bíblia diz que tinha um homem de quase 40 anos, que todo culto estava lá na porta esperando um milagre, e nunca aconteceu. Aí Pedro e João, lisos, sem anel, vão ao templo, e aquele homem diz: dai-me uma esmola, estamos lisos, não temos moeda de prata nem de ouro, mas o que nós temos vamos te dar, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta, levanta, levanta e anda. Abalaram, a ponto da notícia chegar na cúpula do judaísmo. Chamaram Pedro e João, e o bonito abalaram tanto que antes do interrogatório começar, entre eles, sacerdote, olhava para baixo, o homem pulando, cantando, já dentro do templo e dando glória a Deus, e Pedro pregando a ressurreição. Eles olhavam e diziam: Jesus está vivo, esse Jesus está vivo, eu conheço aquele homem e ele está de pé, esse Jesus não morreu, ele está vivo. Interrogaram, e o final do interrogatório foi: vocês estão proibidos de falar e ensinar nesse nome. Chicotearam e soltaram-os. Saíram dali pregando o evangelho. E todos os dias Jesus salvava, Jesus curava, Jesus batizava. E Lucas diz que agora o abalou Jerusalém, os cultos de fogo, enquanto o judaísmo fazia culto no templo, frio, os apóstolos reuniam os novos convertidos no pórtico de Salomão. No templo, culto frio. No pórtico lá de fora, Jesus está lá. Tem fogo, tem batismo, tem cura, tem salvação. Aí disseram: são ignorantes. Fizeram uma reunião, discutiram como parar esses ignorantes.
que tem abalado Jerusalém. Eles são ignorantes. Chamaram o poder acadêmico, que agora era questão de conhecimento. Aí o Gamaliel entra e diz: se é pelo conhecimento que a gente para eles, eu tenho um menino bom. Primeiro da classe, Saulo de Tarso é o nome dele. Ele é oriundo de uma cidade de cultura avançada, de universidades, que é Tarso. Ninguém foi melhor do que ele na lei. Ele é fariseu de carteirinha. Se quer parar esses ignorantes, é só nomeá-lo. Aí eles assinam, dando poder a Saulo, jurídico e sacerdotal, para ele ter carta branca, para parar os ignorantes que estavam abalando Jerusalém. Ele entra com o conhecimento que ele tinha, intelectual, o doutor, formado, falando 4 idiomas ou mais, poliglota. Ele vai arrebentando com os irmãos, com apoio policial, vai fazendo alguns desistirem da fé e jogando outros na cadeia. E os que mais resistiam, eles pisavam de pé. O massacre foi tão grande que a Bíblia diz: exceto os apóstolos, mas os crentes tiveram que fugir de Jerusalém, porque não suportava a pressão. Agora não são mais os crentes que abalam Jerusalém, agora é o doutor Saulo, pela intelectualidade, digno de aplausos. Mas a Bíblia diz que muitos que saíram dali, entre ele e Filipe, não paravam de falar a mensagem que abalava. Aí Atos fala da cidade de Samaria, que tinha um personagem lá chamado Simão, que era intitulado do grande poder pela arte da magia. Samaria acreditava e tinha ele como um Deus. Agora, por conta da perseguição de Saulo, Filipe chega cheio do Espírito Santo em Samaria e vai pregar o evangelho, dizendo que Jesus salva. Abalou Samaria, que até Simão aceitou a Jesus, reconhecendo que Jesus é Senhor. Ananias e outros migraram para Damasco, e em Damasco pregavam a palavra e abalaram Damasco, sem anel, sem estudo, sem intelectualidade, mas cheios do Espírito Santo. A cidade de Damasco é abalada, e vão dizer ao doutor Saulo: esta praga de crente já estão em Damasco, abalando a cidade. Jesus lá está salvando, está curando e está batizando. A cidade toda vai aceitar. Doutor Saulo, com raiva, perde ordem de ofício, fé de ofício, recebe e vai com autoridade sacerdotal, jurídica, para entrar em Damasco, parar os crentes e trazer preso para Jerusalém. A notícia é divulgada antes dele chegar, e ele vai. A Bíblia diz que quando dá meio-dia, a hora que o sol brilha mais, a ciência diz que chega a 2 milhões de graus Celsius a glória do sol na sua coroa. Doutor Saulo, acompanhado com a escolta experiente de soldados romanos, alvo os crentes, os abaladores. Antes dele chegar em Damasco, ele mesmo conta o testemunho: desceu um brilho do céu que brilhava mais do que o sol ao meio-dia, e o doutor cai com a cara na poeira, e Jesus, para tirar a onda com ele, tendo em vista que ele era poliglota e a maioria falava aramaico, que era a língua do povão,
O hebraico era só para a alta cúpula no momento. Aí Jesus diz: eu vou mostrar a ele quem eu sou. Aí ele diz que Jesus fala em hebraico e grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já cai com a cara no chão e só tem o direito de dizer: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora você vai ver, você vai ver. Já entra em Damasco rebocado, sem ver nada. 3 dias passa sem comer, sem beber, com a cara no chão. Aí Jesus, para mostrar, escute o que eu estou dizendo, estude, é bom unir os dois, é ótimo. Ser cheio, mas sem conhecimento não é muito bom não. É bom separar os dois e atuar nos dois. Aí Jesus, para complicar o doutor, vai na casa do semi-analfabeto Ananias. E na visão diz: Ananias, tem um rapaz aí, um doutor, eu segue a ele. Eu vou te dar o endereço na rua chamada direita. Eu quero que você vá lá, ore por ele, que eu quero sarar a vista dele e impactar, enchê-lo do meu espírito. Ananias, talvez, Senhor, pelo menos nome para ajudar, é Saulo de Tarso. Ananias diz: misericórdia, Jesus. Esse homem é cruel. Ele está vindo com autoridades para levar a gente preso para Jerusalém. A história dele é contra nós. Jesus diz: ele era, mas eu quebrei ele no meio. Ele agora é um vaso para levar a minha mensagem aos gentios e aos seus reis. Vai lá! Agora o doutor Saulo está com a cara no chão. Irmãozinho Ananias, sem diploma, sem anel, acha o endereço. E quando entra, vê ele de cara no chão. Não chama doutor. Ele já grita: irmão Saulo. Jesus, que te cegou lá no caminho, que te encontrou, me enviou aqui. Ele mandou eu orar por você, para mostrar ao doutor que este negócio não só depende de intelectual, é poder de Deus, é poder de Deus. Ananias estende as mãos, as escamas dos olhos caem. O texto diz: quando o doutor se levanta, o Espírito pega ele e o doutor é cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo dias perigosos, que tem muita gente, com todo respeito, baseado só no intelectual, querendo trazer teses para tirar a chama de nós. Esses crentes são quadrados, só vive falando barulho. Ei, já tem igreja pentecostal que doutor está pregando contra línguas estranhas, mas eu louvo a Deus que a Assembleia de Deus do Brai ainda tem doutor que prega poder, poder, poder. Eu recebo ligações, volto a dizer, de pessoas da alta. Bento, para que está pregando Bíblia? Pentecoste, não é mais tempo. Tu está no topo, prega nas melhores igrejas, nas convenções, 2, 3 vezes sai do país a convite. Para que está pregando mais Pentecoste, Bíblia, falar em língua, suando paletó? Agora tu prega coach, com todo respeito, bonito é, mas eu não fui chamado para ser coach. Quem foi vai, é bonito, mas tu prega psicologia, também não sou psicólogo. Quer que você é pentecostal, pentecostal, pentecostal. Agora cadê a geração pentecostal? Cadê a geração pentecostal?
daqui, eles não conseguem parar. E desta explosão, judeus e gentios vão parar onde? Em Roma. O interessante é que quando os crentes chegam em Roma, é complicado. Porque Roma tinha cerca, na época, de 1 milhão de habitantes. E havia um edito imperial que qualquer romano, estrangeiros que chegassem, não eram impedidos de adorar o seu Deus, desde que reconhecesse César como Sequirion, o Senhor acima de todos. Aí chegam os crentes, judeus e gentios, ensinado que só Ele é o Senhor, só Jesus. Então o edito imperial dizia o seguinte, por exemplo, pastor Igor, com todo respeito, é o mais novo, me ajuda aqui. O edito dizia que qualquer estrangeiro, judeu, chegasse em Roma, antes de tudo podia orar ao seu Deus, desde que considerasse César. Então eles, quando se encontravam, faziam isso e diziam Sequirion. O outro respondia Sequirion, César é o único Senhor. E passava. Agora os crentes chegam em Roma. E em vez dele dizer Sequirion, quando eles encontravam outro, vinha sorrindo, apertava a mão e diziam Maranata. O outro dizia Maranata, Ele vem, é a hora, vem, Senhor Jesus. Aí começa uma bala Roma. O escritor romano Suetônio diz que chegou ao império a notícia, e agora o imperador se preocupa com este povo que estava sendo devoto a um tal de Cristo que era o Senhor de todos. Aí vem a perseguição, Roma é abalada. 49 antes de Cristo, depois de Cristo, o imperador Cláudio deu ordem para todos os judeus cristãos saírem de Roma, serem expulsos. Por isso que você vai encontrar Áquila e Priscila em Corinto, porque foram expulsos por causa disso. Mas outros ficaram abalando. Aí o imperador vai tentar pará-los. Registros históricos dizem que famílias de crentes eram postos em arenas. Os filhos agarravam na roupa do pai e da mãe e diziam: papai, mamãe, o que é que vai acontecer? O pai dizia: está vendo aquela portinha ali, meu filho? Tô, pai. Daqui a pouco aquelas grades vão subir e os leões vão vir ao nosso encontro para nos devorar, filho. Mas nós não podemos negar que Jesus Cristo é o Senhor. O imperador fez um tacho enorme para provar que Jesus estava morto. E qualquer crente que não negasse a fé ia ser jogado no fogo para provar que esse Jesus morreu. Corredor de fogo na entrada, corredor de fogo, e no final um tacho. Prendeu muitos crentes nos buracos, convidou os romanos para ver a convicção de que Jesus estava morto e não era Senhor. Chegou o dia, encheu a praça, os romanos adorando o imperador, ovacionando e gritando Sequirion, e os deuses de Roma sendo louvados. O fogo chegou a ferver o azeite. Aí ele deu ordem, soldado: arranque os crentes, e se não desistirem, jogue dentro. Eles arrastavam de dois em dois, acorrentados.
Eu tive pregando em Roma, na Itália. Em setembro vou para Milão e Roma. E o pastor contando a história, eu chorava. Porque ele disse: Bento, quando os crentes eram arrastados pelos soldados acorrentados, um olhava para o outro e queria cortar a corrente, queria se soltar. Eu perguntei com medo. Que medo, Bento? Era fé. Ele dizia: me solta, que quem vai cair lá dentro primeiro sou eu, que eu quero ver o meu Jesus primeiro. Os soldados pegavam de 2 em 2, jogavam dentro do tacho. Quando eles caíam no tacho, os romanos explodiam. O pastor disse: com 20 minutos, Bento, a praça silenciou. O imperador ficou de pé e não foi aplaudido. O que é que houve, pastor? Os crentes que foram jogados dentro, Bento, começaram a pular do tanque de azeite, com as correntes quebradas, sem nenhuma queimaduras. Ficaram em pé na beira do tacho, começaram a gritar e a correr, dizendo: os deuses de Roma não valem nada, o imperador não é Senhor, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, e é Senhor, e é Senhor. Pergunta para quem está ao seu lado: quer abalar São Paulo? Seja cheio. Não se preocupa simplesmente em pregar bonito, em falar bonito, em aparência, porque se fosse eu não estava aqui. É ser cheio, é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio. Como ministro do Evangelho, recebe poder, recebe renovo, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção agora. Deixa eu ouvir o barulho dos abaladores. Deixa eu ouvir o barulho dos abaladores. Tem muitas igrejas pentecostal que não falam mais línguas estranhas, mas eu estou na igreja pentecostal. Deixa eu ver o barulho dos abaladores. Abala, vai, vamos estremecer São Paulo. Vamos estremecer São Paulo pelo poder do Espírito. Aí o doutor Saulo está em Corinto. Sonhava ir a Roma. Aí tem a oportunidade de mandar a epístola. E na epístola ele diz: olha o que os irmãos de Roma fizeram, abalar o mundo. Ele diz: eu dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, porque a fé de vocês é conhecida no mundo todo. Deus é minha testemunha, o quanto eu queria estar aí com vocês. E não vai demorar muito, eu já estou pronto para me juntar a vocês e pregar este evangelho, porque eu não me vergonho deste evangelho, porque é poder de Deus. O abalador, fica de pé, por favor. Me perdoe os 4 minutos que eu passei. Só para chatear, e eu gosto disso. Olha para esse crente do mesmo sexo ou íntimo que está perto de você.
Me ajuda aqui, por favor, meu pastor, me ajuda aqui, filho. Me ajuda aqui. Olha para ela assim como eu estou com um companheiro aqui. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela. Se não está, procura alguém ou uma pessoa íntima, olhando para ele, não para mim, olhando para ela, e diga: vou continuar. De pé. Pergunta a ele. Me diz aonde está o Império Romano. Diga: caiu. Na onde está o templo de Jerusalém? Caiu. Aonde está o fariseísmo? Lá para baixo. Aonde está o judaísmo? Ficou para trás. Aonde está a igreja? De pé, abalando. Diga a ele, eu vou continuar. Se tu encontrar alguém que pensou que eu ia parar, dá um recado a ele: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. É poder, é poder.